Olá, pessoal! Esta é a revisão da unidade 3, que está dividida em duas partes. Esta aqui será a parte 1. Bom, vamos começar com matrizes de coordenadas. Matriz de coordenadas é um conceito alternativo ao conceito vetor de coordenadas. Vejam só, se nós temos uma base B de n vetores, base do espaço vetorial V, todo vetor do espaço vetorial é escrito como combinação linear da sua base. Então, nós temos esta escrita, olha só, V é igual a K1V1 mais K2V2 até KNVN. Esta representação dá origem à notação vetor de coordenadas. Então, o vetor de coordenadas na base B é um vetor que guarda os coeficientes desta combinação linear. Nós trabalhamos com este conceito aqui na unidade anterior. Bom, esses mesmos coeficientes da combinação linear agora serão utilizados para definir a matriz de coordenadas. Só a notação que mudou de vetor para matriz. Por que isso aconteceu? Porque nesta unidade nós iremos trabalhar com multiplicações de matrizes, onde aparecerão multiplicações de matrizes por vetores de coordenadas. Então, apenas por isso nós trocamos a notação de vetor por matrizes, pela conveniência. Bom, vamos ver um exemplo. Olha só, escreva o vetor de coordenadas do vetor V com as coordenadas -1, 2, em relação à base B do R2. E em seguida, nós vamos escrever a matriz de coordenadas do mesmo vetor em relação à mesma base de R2. Bom, então, basicamente, o que tem que ser feito é a combinação linear do vetor dado em relação à base que está sendo mencionada. Então, olha só, V é igual a K1V1 mais K2V2, onde nós iremos substituir as coordenadas de V, as coordenadas de V1 e as coordenadas de V2. E nós iremos fazer os cálculos obedecendo às operações com vetores. Então, olha só, K1 vezes o primeiro vetor, depois K2 vezes o segundo vetor. Essa multiplicação por escalar multiplica as coordenadas dos vetores. E em seguida, nós iremos fazer a adição dos vetores, que é feita somando as coordenadas correspondentes, certo? Bom, chegando nesse passo, nós temos uma igualdade de vetores. A igualdade de vetores implica na igualdade das coordenadas correspondentes. Então, a primeira coordenada é igual à primeira coordenada e a segunda coordenada igual à segunda coordenada. Isso vai dar origem a um sistema. Esse sistema, se ele tiver muitas variáveis, você pode resolver pelo escalonamento. Neste caso aqui, como nós temos apenas duas variáveis, você pode resolver pelo método da adição e substituição, aqueles métodos que a gente já conhecia desde o segundo grau. E fazendo isso, você vai encontrar K1 igual a -4 e K2 igual a 3. Então, vejam só, aquele vetor inicial, V, é escrito como sendo -4V1 mais 3V2. E então, esses coeficientes -4 e 3 são usados para definir o vetor de coordenadas e também a matriz de coordenadas, certo? Bom, vamos agora, pessoal, a partir da matriz de coordenadas, recuperar o vetor V. Então, olha esse exemplo. Nós temos o vetor V, queremos obter o vetor V, conhecendo a sua matriz de coordenadas na base B e conhecendo também a base B, que é a base de vetores 1, 2 e 1, certo? Bom, então nós vamos precisar o quê? Vamos relembrar da definição. Conhecendo uma base de R2 ou de qualquer outro espaço vetorial, né? E sabendo que o vetor do espaço é escrito como combinação linear dos vetores desta base e que esses coeficientes definem a matriz de coordenadas, basta então utilizar as entradas, os termos desta matriz de coordenadas, que serão os coeficientes da combinação linear. Então, quem vai ser o vetor V nesse caso?
vai ser menos 4 vezes o primeiro vetor da base, mais 3 vezes o segundo vetor da base. Uma coisa importante aqui, que ainda nós não falamos, é que é uma base ordenada. A ordem é importante. Então, o menos 4 é coeficiente correspondente ao vetor 1, 1. E o 3 é correspondente ao segundo vetor 1, 2, certo? Bom, então aqui nós vamos fazer as multiplicações e em seguida a gente vai somar os vetores obtidos e a gente tem o vetor menos 1, 2. Então, o vetor menos 1, 2 é o vetor cuja matriz de coordenadas é o menos 4, 3, em relação a esta base dada do R2. Se a gente modificar esta base, a matriz de coordenadas do vetor será modificada, ok? Então, quer dizer que a matriz de coordenadas depende da base que você está trabalhando. Por isso que quando a gente trabalha com a base canônica, tanto o vetor de coordenadas como a matriz de coordenadas terão os mesmos termos do vetor que você deseja escrever a matriz de coordenadas ou o vetor de coordenadas, certo? Bom, vamos ver aqui um outro exemplo para vocês perceberem o que acontece quando a gente muda o espaço e quando a gente muda a base. Então, olha só. Agora vamos encontrar o vetor V, que tem esta matriz de coordenadas em relação a uma base B. Esta base B é constituída pelos polinômios 1 e x, e o espaço vetorial é o espaço dos polinômios de grau menor ou igual a 1. Então, quem é o vetor V agora? Então, vai depender da base. Então, quer dizer, pessoal, que na prática, observem que toda matriz de coordenadas, elas têm a mesma característica. Ela vai ser uma matriz com as entradas reais. Você vai recuperar o vetor conhecendo a base. Então, quer dizer que é a base que vai definir se aquele vetor é um polinômio, ou se aquele vetor é do R2, ou se aquele vetor é uma matriz, conjunto do espaço vetorial das matrizes, né? Vamos resolver esse exemplo. Então, está aqui a nossa definição. Nós temos a matriz de coordenadas sendo a mesma lá do exemplo anterior, ó, menos 4 e 3. Porém, nossa base agora é um x. Então, quer dizer que o vetor V é igual a K1V1 mais K2V2, sendo que o V1 é o primeiro vetor da base, que é o número 1. E o V2 é o segundo vetor da base, que é o x, polinômio x. Então, quer dizer que o vetor V agora é menos 4 mais 3x, que é uma função, que é um polinômio de grau menor ou igual a 1, pertencente ao espaço P1. Bom, vamos falar um pouquinho agora de matriz de transição de B para B'. Quando nós temos duas bases para um espaço vetorial, pessoal, uma base B e uma base B', existe uma matriz que relaciona as matrizes de coordenadas de um vetor nestas duas bases. Vamos ver aqui um pouquinho dessa teoria, olha só. Como nós queremos encontrar, como queremos passar da base B para a base B', nós devemos escrever todos os vetores da base B como combinação linear da base B' e encontrar as suas matrizes de coordenadas. Então, isso aqui é o passo a passo que a gente está fazendo. Então, olha só, a base B tem vetores o 1, o 2. Então, o primeiro passo será, pega esses vetores o 1 e o 2 e escreva como combinação linear da base B', porque é de B para B'. Fazendo isso, você vai escrever as matrizes de coordenadas encontradas para cada vetor. Então, já que os coeficientes do vetor 1 são K1 e K2, eles irão definir a matriz de coordenadas do vetor 1 na base B'. Agora, o 2 foi escrito como sendo C1V1 mais C2V2. Então, C1 e C2 definem a matriz de coordenadas do 2 na base B'. Essas duas matrizes de coordenadas irão definir a matriz de transição de B para B'. Eu acho interessante a gente colocar uma indicação de qual base para qual base se trata essa matriz. Então, essa notação aqui, ó, P de B para B', ou coloca bem aqui embaixo do P uma observaçãozinha que é de B para B',
Isso ajuda bastante a compreender esta P, se é a mudança de transição, se é de B para B' ou se é de B' para B, porque a gente pode fazer confusão, né? Bom, então olha só o que nós temos aqui. Considerando as bases B e B' e um vetor V do R2, qual que é a relação existente entre as matrizes de coordenadas desse vetor V em relação a essas duas bases? Nós vimos lá na teoria que eles se relacionam da seguinte forma, olha só. A matriz de coordenadas de V em relação à base B' é igual à matriz de transição de B para B' vezes o vetor de coordenadas, a matriz de coordenadas em relação à base B. Ou então, se você começar escrevendo matriz de coordenadas de V em relação à base B, você terá a matriz de transição de B' para B vezes a matriz de coordenadas do V em relação à base B'. Existe uma relação entre essas duas matrizes de transições. A matriz de B para B' é a inversa da matriz de B' para B, certo? Vamos ver um exemplo. Então, aqui, ó, nós estamos considerando duas bases de R2, uma base B e uma base B', sendo que a base B é a base canônica. Na letra A, vamos encontrar a matriz de transição de B para B'. Vamos fazer por etapas. Então, na letra A, matriz de transição de B para B'. Então, vamos pegar os vetores de B e escrevê-los como combinação linear da base B'. Então, veja só, K1 vezes 1 mais K2 vezes 2. Vai fazer aquele sisteminha, encontrar K1 e K2. Então, encontramos ó, K1 e K2 que vão originar aí a matriz de coordenadas do primeiro vetor em relação à base B'. Façam o mesmo com o segundo vetor. Então, agora o vetor 0, 1. Então, 0, 1 é igual a K1 vezes o primeiro vetor, mais K2 vezes o segundo vetor da base B'. Resolvam o sistema e vão encontrar K1 e K2. Ali atrás nós chamamos essa segunda aqui de C1 e C2, né? Só para modificar os coeficientes, mas vocês podem usar as mesmas letrinhas, não tem problema. Então, aqui, ó, nós encontramos K1 e K2, que deu origem à segunda matriz de coordenadas. Não, a segunda matriz de coordenadas, isso mesmo. Então, essas duas matrizes de coordenadas vão definir a matriz de transição. Então, a matriz de transição de B para B' é constituída pelas duas colunas que nós encontramos anteriormente, que vai definir essa matriz aqui, certo? A alternativa B, nós queremos encontrar a matriz de transição do B' para B. Agora, vamos começar com a base B'. Então, olha só. B' tem vetores 1, 1 e 1, 2, e a base B é a base canônica. Então, vamos pegar os vetores 1, 1 e escrever como combinação linear da base canônica. Aqui, como a base é canônica, o sistema é imediato. Aqui é 2, eu errei aqui no subíndice. Então, K1 é 1 e K2 é 1. Então, vai dar origem aí ao vetor 1, 1, a matriz de coordenadas 1, 1. Façam o mesmo com o segundo vetor. Então, o vetor 1, 2 será K1 vezes 1, 0 mais K2 vezes 0, 1. Resolvendo o sisteminha, você vai achar K1 igual a 1, K2 igual a 2 e temos a segunda matriz de coordenadas. Essas duas matrizes de coordenadas dão origem à matriz de transição agora de B' para B, que, olha, nós teremos 1, 1, 1, 2, ok? A alternativa C, nós queremos utilizar a relação vista entre as matrizes de coordenadas para calcular a matriz de coordenadas do W, que é este vetor, em relação à base B'. Então, vamos ver. Aqui na alternativa C. Nós temos a relação da teoria, né? E nós temos aqui o vetor W. E nós queremos encontrar a sua matriz de coordenadas em relação à base B', usando a relação, certo, pessoal? Então, para usar essa relação, nós vamos precisar, ó, aqui no segundo membro, da matriz de coordenadas do W em relação à base B. Então,
E nós já conhecemos, pela alternativa a matriz de transição do B para B', que a gente já encontrou. Agora, a base B é a base de coordenadas 1, 0, 0, 1. Então, a matriz de coordenadas desse W nesta base coincide com os mesmos números, com os mesmos termos do vetor. Então, quer dizer que, substituindo aqui na equação, a matriz de coordenadas do W em relação à base B' vai ser a matriz de transição, que é esta, vezes a matriz de coordenadas do W em relação à base B. E multiplicando, nós vamos ter estes termos na matriz de coordenadas do W em relação à base B', certo? No item D, nós queremos encontrar novamente a matriz de coordenadas do W em relação à base B', só que agora utilizando o método padrão, que é aquele método que a gente já conhecia com combinações lineares, só para a gente conferir o resultado. Então, olha só, letra D. Então, nós temos o vetor dado e a base B'. Então, nós iremos fazer a combinação linear. Então, W é igual a K1 vezes o primeiro vetor, mais K2 vezes o segundo vetor. Substitua os vetores, já substituiu o W, os vetores. Fizemos os cálculos aqui no segundo membro, multiplicou pelos escalares e somamos. A igualdade dos vetores deu origem ao sistema. Então, você vai resolver o sistema e encontrar K1 e K2 que coincide com aquele cálculo anterior, que a gente já tinha obtido na alternativa C. Bom, pessoal, então, esta foi a revisão dessa primeira parte. Agradeço pela atenção de todos e desejo um bom estudo. Até a próxima!